Olá, hoje nós estamos tendo esta aula magna dos cursos de educação à distância do Grupo Educacional Uninter e para a satisfação de todos nós temos a presença do senador Cristóvão Buarque, ele que foi governador do Distrito Federal, foi também reitor da Universidade de Brasília e é doutor em economia pela Universidade de Sorbonne, de Paris. E ao meu lado está o professor Wilson Pichler, ex-deputado federal, fundador e diretor-presidente do Grupo Educacional Uninter. Eu quero, então, agradecer muito a sua presença, senador Cristóvão Buarque, ex-deputado Wilson Pichler, e dizer que para nós, professores, alunos do Grupo Educacional Uninter, é uma honra muito grande tê-los nesse dia. Professor Pichler, por favor, o senhor está com a palavra. Quero saudar todos os nossos alunos que nos assistem neste momento, dizer que é uma honra, um privilégio para o Grupo Uninter termos aqui como professor o senador Cristóvão Buarque, que é doutor, foi reitor, ministro da Educação, e eu tenho dito, eu não tenho assim uma vivência de outros países muito grande, mas eu vou arriscar dizer que o senhor é um dos parlamentares mais cultos de todas as nações democráticas. Eu não tenho medo de errar nisso, porque o senador Cristóvão Buarque é realmente uma pessoa de um cabedal de conhecimentos, de vivências, de experiência. E o que é mais importante, como ficou provado na campanha presidencial de 2006, um homem que realmente vive a educação. Fala com muita propriedade, tem esse sentimento de que podemos mudar uma nação, mudar um país para muito melhor através da educação. Eu tenho muitos exemplos de outros países. Então, muito obrigado, senador, pela sua presença hoje aqui. E depois nós vamos fazer depois da sua saudação, um bate-papo sobre educação à distância. Aliás, professor Pichler, nós gostaríamos de ouvir justamente a opinião do senador Cristóvão Buarque, que, como o senhor lembrou, foi ministro da Educação, a respeito da educação à distância. Eu quero agradecer os cumprimentos do Pichler e dizer a vocês o seguinte. Eu me sinto aqui, daí minha admiração pelo que vocês fazem, Jorge, eu me sinto como se fosse daqueles primeiros que andaram num carro, saíram da carroça, da carruagem para o automóvel. Ou daqueles primeiros que saíram do teatro para o cinema. É assim que eu me sinto ao sair da sala de aula tradicional para o ensino à distância. É uma revolução. Nós somos os primeiros da história de toda a humanidade a viver a revolução educacional maior de todas. Se a gente pegar a história da educação, o que é que a gente vai ver? Ali, Sócrates rodeado de 5 alunos, discípulos dele, batendo papo. Nem livro tinha. Menos ainda quadro negro, que só tem uns 250 anos de inventado. Isso ficou assim até o quadro negro. Com o quadro negro, a turma de 5, 6 alunos passou a ter 30, 40. E foi recente. O quadro negro foi inventado na Escócia aí pelos anos 1760, por um professor de geografia. Não é por acaso. Geografia é difícil pra caramba você ensinar só falando. Filosofia dá. De lá para cá parou. Não houve evolução. Se você tivesse dormido 30 anos atrás e acordasse e entrasse no supermercado, não reconhecia. No aeroporto, não reconhecia. No shopping center, menos ainda. No consultório de dentista, não reconheceria. Porque isso mudou muito. Sala de aula mudou pouco, mas está mudando. Nós somos os pioneiros disso. E você, como grande líder do grupo, você é um tremendo pioneiro da nova escola que vai prevalecer daqui para frente. E não tem como parar. Daqui para frente, a escola não precisa mais estar restrita dentro de uma sala. Ela fica na atmosfera, no ar. Eu costumo dizer que no futuro todas as universidades do mundo serão uma só, interligadas. E o ensino médio, em parte, também. O ensino fundamental menos, porque a escola do ensino fundamental não é só para ensinar, é para sociabilizar as crianças. Então precisa dessa convivência.
Então, eu me sinto aqui como um pioneiro, como um dos primeiros seres a andar num cavalo, perguntando, andar num carro, perguntando, cadê o cavalo? Onde é que está o cavalo que eu não vejo? Assim eu me sinto aqui perguntando, cadê o aluno que não está aqui junto de mim? É a mesma coisa. Nós tivemos que ousar um pouco, porque, senhor veja, a televisão já foi inventada há tantos anos, e por que não foi utilizada? Né? O satélite, nós já estamos utilizando satélites. Hoje nós estamos aqui agora em um estúdio, eles vão assistir essa aula ou gravada ou via satélite. Porque esses gestores, o sistema, ele é muito conservador. Então, muitas vezes, a gente tem que ousar, desafiar mesmo. Foi muito difícil para nós conseguirmos a autorização do MEC para fazermos cursos superiores. Eu só acredito que o MEC tenha nos dado essa autorização, não só para essa instituição, como para algumas outras que começaram também, por uma extrema necessidade. Foi feito o Plano Nacional de Educação e tinha a meta de se atingir 30% de jovens na educação superior. Nós tínhamos, em 96, 4,5%. E a Argentina, Chile, os países vizinhos, já tinham um percentual bastante expressivo, próximo dos 30% na época. Agora, conseguimos, então, dar esse salto. E qual é a grande vantagem disso, senador Cristóvão Buarque? O senhor veja na educação superior. Pega um município de 30 mil habitantes, não tem como fazer uma faculdade lá. Não. E quando fazem, fica lá com aquela oferta de ciências contábeis a vida toda, até parece que aquela cidade só vive de contadores. Então, é um equívoco total. Então, uma educação à distância como esta, que pode chegar em qualquer centímetro quadrado do território nacional, esse satélite que nós estamos operando cobre todo o Brasil, 100%. Então, não há exclusão geográfica. É isso mesmo. E através dos grandes centros, nós temos professores. Hoje, os alunos estão tendo aula com o ex-ministro da Educação, um senador da República, autor de vários livros, um doutor. Quando que lá no interior o senhor poderia ir lá dar uma aula? Eu nem digo um Jatene dar uma aula de medicina. Certo. Só ficaria em São Paulo uma vez por ano em algum lugar. Isso acontecia antigamente com as artes dramáticas. Cada cidade tinha o seu teatrinho. Mas os grandes artistas do mundo não vinham lá, não dava. Carlito não podia ir a toda a cidade. Com o cinema, Charles Chaplin foi a todas as cidades do mundo. Hoje a gente vê os artistas, qualquer deles. Sinfônica, não dá para ter uma grande orquestra sinfônica numa cidade pequena. Mas com a televisão a gente vê qualquer orquestra sinfônica em casa. Agora, por que demorou tanto? Especialmente no Brasil. Primeiro porque a televisão só tinha uma direção, não era interativa. Então, a aula ficava prejudicada. Agora, com os computadores, com os sistemas de telecomunicações, a gente conversa com o aluno. Ele está assistindo lá, mas a gente se conecta com ele, pelo Twitter, pela internet, por esses mecanismos todos. Então, primeiro, não havia essa interação. E segundo, pelo conservadorismo das pessoas que fazem a educação, especialmente os professores. Mais uma vez, eu volto ao passado. Quando o cinema começou, os atores de teatro foram contra. Eles acharam que isso não era arte. Eles acharam que ia tirar o emprego deles. Não, continua o teatro, mas o cinema ao lado. Então, o professor achou que ia perder emprego pela ensino à distância. Não perde o emprego, aumenta o número de alunos e vai até aumentar o número de professores, porque por trás de cada aula à distância, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 professores. Perfeitamente, senador. O senhor sabe que o nosso sistema teve uma visibilidade, é muito grande, é conhecido, então os professores aqui de Curitiba e de outros estados, eles nos procuram pedindo oportunidade, sabe do quê? Ser tutor. Então, uma nova modalidade de ação docente é o tutor. Então, eu queria muito ter uma oportunidade de ser um tutor no sistema de ensino de vocês, a educação à distância. E tem muitos trabalhando, porque existe uma razão a ser atendida pelo próprio MEC, que estabeleceu, de quantidade de alunos, tutor. Então, um tutor para um certo número de alunos. O número de alunos por professor pode ficar bem maior, mas o número de professor vai ser maior ainda. Não há uma aula que o computador dê sozinho.
Veja bem, o número de alunos por professor é imensamente maior, mas o número de alunos por tutor apresenta uma certa proporção semelhante ao do presencial. E o número de alunos no total é tão grande que mesmo com uma relação maior aluno-professor, o número de professor vai ter que crescer. Porque Perfeito. o tutor, ele é o professor local, é aquele professor que está lá acompanhando o aluno no seu dia a dia. Não só lá no local, que essa foi uma discussão que nós fizemos com os técnicos especialistas do MEC sobre esse perfil desse tutor. Ainda tem muito para evoluir, se compreender melhor. Porque quando se apega demais a profissionais do interior, peca-se. Então nós temos duas modalidades de tutoria. Nós temos o tutor local, que dá um atendimento personalizado a esse aluno, para ele se sentir acolhido, até mesmo em alguns encaminhamentos mais básicos. E temos uma central de tutoria aqui, que são professores especializados naquele tema. Porque não pode se esperar muito da capacidade especializada de uma cidade, por exemplo, de 15 mil habitantes, lá no interior do Amazonas. Eu não tenho dúvida que é bom para todo mundo. Além disso, professor vai mudar o conceito. Até aqui, professor era o cara que pegava um gizinho e dava uma aula. Isso vai acabar. O quadro negro precisa ir para o museu. Tem que ser lousas inteligentes. Agora, veja bem, não dá para exigir de cada professor de matemática que saiba pegar a sua aula e colocar numa visão moderna, com computação gráfica, com desenho, usar o software. O professor do futuro, ele vai ser o conjunto de 3 profissionais. O professor, como a gente chama hoje, mas diferente, ele não vai carregar o conhecimento na cabeça. Daqui para frente, o professor é uma espécie de antena parabólica captando o conhecimento daquele dia. Porque o conhecimento muda muito depressa. Segundo, ele vai precisar, para dar uma boa aula, de um assessor que transforme o conhecimento que ele captou numa aula agradável para o aluno. E, finalmente, eles dois vão precisar de um terceiro que pegue essa aula e ponha na rede, que é um especialista em teleinformática. Exatamente. Aí a aula vai ficar para todo mundo, para sempre, no mundo inteiro. Você já pensou se já existisse ensino à distância na época de Sócrates? Não apenas ele teria tido milhões de alunos, mas a gente tinha aula dele até hoje. Correto. Senador, a gente podia ligar a televisão e assistir a aula dele. Eu vou citar um exemplo nesta linha. Eu fui fazer um curso de aviação e o avião, desde que Santos Dumont fez o seu, o princípio aerodinâmico deles é muito semelhante da sustentação da asa. Depois disso evoluiu muito os aviões. Mas no curso que eu me matriculei, que eu fui assistir a aula, o professor desenhou um perfil de uma asa na lousa com giz e estava explicando. Sabe que eu me revoltei? Eu falei, mas há quanto tempo que foi inventado o avião? Será que alguém já não desenhou isso em túnel de vento, com fumaça, mostrando aquilo tudo dinamicamente como acontece? Já. Mas ali ainda estava no giz. Então, eu acho que esse docente precisa se acordar. Isso. E ele precisa aprender a usar as ferramentas atuais e preparar esta aula que o senhor estava dizendo. O professor do quadro negro é a última geração. Não vai ter mais geração próxima desse jeito. Porque as crianças não aguentam. Todo mundo diz que criança é violenta hoje em dia, não é isso? Claro que o cinema faz a criança violência, a televisão, mas a criança é violenta, sobretudo, porque a aula é chata. Porque a escola é chata. Porque a escola não está casada. Um dia desse eu fui assistir um filme em 3 dimensões, Avatar. Um domingo, eu fiquei pensando, cheio de criança, eu disse, caramba, imagina essas crianças amanhã assistindo aula no quadro negro. Ela não vai aguentar o quadro negro aquilo. Não aguenta. Quando lá ela vê o movimento, vê tudo, vê o espaço. Como é que se dá uma aula de astronomia hoje no quadro negro, gente? Aqui é o Sol. Aqui a Terra gira assim. Nem o desenho faz direito. Mas se duvidar, ainda ensinam isso no GIS. Mas ainda é assim. Não, é assim. Salvo uma ou outra escola, é assim. Hoje você pega e puxa um programa que é capaz de você ver desde o Hubble. O Hubble não, porque está dentro mas das naves que foram lançadas. De longe, você vê até a Terra de fora, olha aí os como anéis de Saturno. Então, nós somos a última geração. E eu fico feliz de estar aqui, porque eu estou doido para terminar essa conversa, para começar a minha aula já. Mas eu vou esticar, da nova geração. Eu vou esticar essa conversa um pouquinho mais, se o senhor me permite. Tem algumas coisas ainda. Quando começamos com isso, obviamente, havia preconceito com a educação à distância. Não somente nós, como
né? Toda a sociedade, as outras instituições enfrentaram isso. Agora, as coisas estão mudando, senador. Por exemplo, tivemos o privilégio no Grupo Uninter de termos um aluno classificado em primeiro lugar no ENAD. Aliás, nacional, ENAD nacional, por 2 vezes aconteceu. No ENAD nacional, em que o MEC avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior, que estão se formando, em toda a base nacional, todo o território, presencial e à distância junto, e o aluno de educação à distância foi o melhor classificado. Então, estamos quebrando esses paradigmas antigos, estabelecendo um novo paradigma. Isto é o que nós estamos vivendo nesta revolução da educação que o senhor havia citado. É isso. E eu quero, nessa aula que vou ter o privilégio de dar, mostrar como isso é parte de uma mudança muito mais ampla do próprio futuro, do próprio conceito de progresso. Porque o progresso que a gente aprendeu nos últimos séculos, de que aumento do PIB, esse progresso está morrendo. Não dá para aumentar muito mais. Tem que fazer, mas eu sou contra parar o progresso. Eu sou tão radical que eu quero modernizar o conceito de progresso. E eu acho que esse novo progresso vai ser a base da educação, não a base da indústria. Perfeitamente. Então, convidamos todos os nossos alunos e também ouvintes, né, telespectadores, que isso também vai ser exibido em outros canais, a assistirem uma aula com o professor doutor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador. Tenha uma boa aula. Muito obrigado pela presença na instituição. Muito obrigado pela conversa e por poder participar como pioneiro de um novo tempo da educação. Perfeito. Quando a gente olha ao redor, nem sempre percebe as coisas com as quais nos acostumamos. Ainda menos, nós percebemos as coisas que estão mudando. A impressão que a gente tem é que as coisas estão paradas. Mas nós vivemos hoje em um turbilhão de mudanças. E 2 tipos de mudanças. Mudanças na realidade, um mundo em catástrofes, uma depois da outra, e um mundo onde os códigos que nos ajudam a pensar também estão em mutação. As definições estão mudando. Presta atenção, por exemplo, às catástrofes que estão hoje acompanhando a vida da gente. Nós temos uma catástrofe muito séria, que é a catástrofe da desigualdade. Se vocês olharem essa imagem, vocês vão ver como é possível que haja, de um lado, pessoas com aquele nível de vida na habitação e pessoas com esse outro nível de vida. Isso não havia algum tempo atrás, salvo no período dos reis, lá atrás, em que tinha os castelos e ao lado as pessoas pobres. Mas o castelo era só do rei, dos nobres. Hoje não. Hoje uma parte considerável da humanidade já vive nesses prédios bonitos. E bilhões vivem nessa situação terrível. Aquele muro que separa um lado do outro, esse muro, ele existe pelo mundo inteiro. Eu chamo isso de uma cortina de ouro, às vezes visível como essa, às vezes invisível. Essa é uma catástrofe, a catástrofe da desigualdade. A outra catástrofe que vocês podem ver é o fato de que no mundo de hoje, o saber, o conhecimento, as técnicas evoluíram, mas não se espalharam. Se vocês perceberem, essa imagem aqui mostra, e não é em um país rico, mas uma tecnologia moderna. E ao lado, uma tecnologia zero, praticamente. Uma criança vive como se estivesse há milhares de anos atrás. A outra, como se já estivesse, a gente pode até dizer, no futuro. É isso que mostra que o mundo está mudando. Se vocês quiserem ver uma outra catástrofe, é o fato de que a desigualdade está ficando tão grande que as pessoas começam a ser dessemelhantes, não mais desiguais, dessemelhantes. Como antigamente havia o Homo sapiens e o Homo de Neandertal. Não eram semelhantes. Quando a gente olha as pessoas ricas do mundo e as pessoas pobres do mundo, o acesso à medicina que têm os ricos e o acesso à pobre medicina dos pobres, nós começamos a nos perguntar,
Essas pessoas são semelhantes. Isso é uma catástrofe que está acontecendo hoje, aos olhos da gente. Não havia isso algum tempo atrás. Porque algum tempo atrás, a medicina era atrasada para todos. A ciência era atrasada para todos. Hoje ela é avançada para uns e atrasada para outros. Mas não são apenas essas catástrofes. Nós temos uma catástrofe tremenda no mundo de hoje, que é a catástrofe ecológica. Essa catástrofe ecológica, ela se manifesta ao redor da gente de muitas formas. Desertificação, inundações onde nunca antes acontecia inundação, mas, sobretudo, a ideia do aquecimento global provocando o descongelamento das calotas polares. Há países que não vão sobreviver mais 20 ou 30 anos. Há um país chamado Maldivas, cuja altura máxima, a montanha maior do país, são 2,5 metros. A altura média é 1,5 metro. O oceano vai engolir esse país. Essa é uma catástrofe. O que vamos fazer com essas pessoas? Nós precisamos estar alertas, percebendo as catástrofes que acontecem ao redor. Uma outra catástrofe que a gente tem que prestar atenção é a ideia de que o mundo, que nós imaginávamos que ia ser aberto para todos, chamasse até globalização, esse mundo global é dividido, cheio de muros. Entre os Estados Unidos e o México tem um muro que não havia antes da globalização. É incrível isso. Antes da globalização não havia um muro, agora há. Outros países estão colocando muros, separando do resto do mundo. E os shopping centers, o que são? São muros, separando os que compram nas ruas dos que compram dentro do ar-condicionado do shopping center. Nós temos um mundo de muros. Os condomínios são muros. Essa é uma catástrofe. Em vez da gente poder transitar como antes fazia, agora, no mundo global, a gente vive separado, uns dos outros, por muros, por barreiras. Quer ver outra catástrofe? É a catástrofe de que, ao lado da integração universal que a gente tem, acontece o isolamento individual. Hoje, nós podemos, pela internet, conversar com pessoas do mundo inteiro. Nós fazemos tribos de diferentes tipos, sem saber nem onde mora o outro da tribo. E não falamos com o vizinho. E não conversamos com as pessoas nas ruas. E temos medo até das pessoas nas ruas. Esse isolamento individual é uma catástrofe, sobretudo porque ela se dá no momento em que mais fácil seria nos integrarmos internacionalmente. Da mesma maneira, nós temos uma catástrofe que são aquelas históricas que aconteceram por conta da ciência e da tecnologia. Se vocês olharem, ainda pouco tempo atrás tivemos a catástrofe de Fukushima, que não foi a primeira tragédia nuclear. Teve Chernobyl não faz muito tempo. Eu tive a oportunidade de ir 2 anos atrás a Chernobyl. Eu vi o que é a catástrofe de uma central nuclear que, de certa maneira, explode, liberando radioatividade. Eu fui e não queriam deixar, porque era sob risco de vida, e não me deixaram ficar mais de 6 horas, e quando eu saí tive que passar num raio-x, num equipamento de radioatividade, para saber se eu ia para o hotel ou se ia para o hospital. Isso vai durar vai durar milhares de anos. Milhares de anos. Nós tivemos a catástrofe da bomba atômica, e não foi só uma, foram 2. Hiroshima e Nagasaki. E quantas hoje não estão prontas para serem explodidas? E quando em breve um terrorista for capaz de ter uma bomba atômica, e é questão de tempo, porque as coisas vão ficando cada vez mais fáceis de serem produzidas. Como vocês veem, nós vivemos num mundo cheio de catástrofes. Catástrofes produzidas, sobretudo, pelo poder científico. O poder que nos integra e nos assusta. E a vulnerabilidade. Nunca o mundo foi tão vulnerável quanto hoje. Sabe por quê? Porque com a mobilidade rápida, os vírus se espalham. Eles vão de um lugar para o outro com a maior velocidade. O terrorismo se espalha.
Quando tem uma crise econômica em um país, ela contamina todos os outros países. Esse mundo moderno, esse mundo maravilhoso do século XXI, é um mundo vulnerável. Nós temos a vulnerabilidade da migração. Sempre houve migração, sempre. O homem já nasceu caminhando da África para o resto do mundo, onde se espalhou ao longo de milhares de anos. Mas talvez nunca a migração foi tão forte, com pessoas fugindo dos países onde nós temos crise econômica, onde nós temos crise ecológica, onde nós temos a construção de uma hidrelétrica que expulsa milhares de pessoas. O mundo de hoje é um mundo em migração. E essa migração gera perturbações muito sérias. Primeiro, de quem migra, que se afasta da sua realidade, dos seus familiares, vai para longe da sua realidade. Depois, o país que recebe também. O país que recebe sofre a quantidade de pessoas que entram, dividindo o espaço, criando problemas urbanos. Essas são algumas das catástrofes, mas essa última lembra a catástrofe do inferno urbano onde a gente vive. O sonho da humanidade era viver em cidades. Esse era o sonho. As cidades eram o centro onde a gente tinha as melhores coisas. O campo era onde a gente não tinha as melhores coisas. Hoje, a gente sabe que as cidades não são os lugares onde as melhores coisas estão. Nós temos lixo, nós temos desigualdade, nós temos trânsito horrível consumindo o tempo de vida da gente. Em São Paulo, são 3 horas todos os dias para ir de casa para o trabalho. Tempo perdido. Multiplique 3 dias por 6 dias da semana de trabalho, são 18 horas por semana. Multiplique por 4 para ter um mês inteiro e você já vai ter 72 horas. Multiplique pelo ano e pela vida e você vai ver quanto tempo perdeu. É uma catástrofe. Nós estamos aumentando o tempo de vida graças à medicina e diminuindo o tempo de vida livre por conta do trânsito e de outras coisas. Nós temos a catástrofe da escassez de recursos. Os recursos estão se esgotando. O petróleo não vai durar muito tempo. A terra arável não vai durar muito tempo. Ela começa a se degradar. Mesmo os outros metais que têm muita quantidade de ferro, por exemplo, termina se esgotando. Nós vivemos um tempo de abundância de produtos e escassez crescente de recursos. Essas são algumas das catástrofes que estão acontecendo ao redor e que às vezes a gente não percebe. Você precisa estar de olho aberto. Preste atenção. E aí a atenção não é só olhando, é lendo, é vendo a televisão com cuidado, ouvindo a rádio, navegando na internet para saber as mudanças que estão acontecendo no mundo. Mas você vai ter um problema. Você vai ter um problema porque os códigos com os quais nós olhamos as coisas estão mudando tão depressa quanto as coisas. Eu quero explicar um pouco essa ideia de código. Se você mostrar uma cadeira a quem nunca viu uma cadeira, essa pessoa não sabe o que é uma cadeira. Quando a gente olha para uma cadeira, tem um código que diz aquilo é um objeto para a gente sentar. Quem nunca viu uma cadeira não sabe esse código. Pois bem, os códigos que nós usamos para definir o mundo estão mudando. Quer ver um exemplo? Na geopolítica, a globalização está fazendo com que a gente mude do código da pátria, da nação, para o código de toda a humanidade. É difícil. É muito difícil pensar como ser humano. Você pensa como brasileiro. Difícil como ser humano. Mas não basta mais pensar apenas como brasileiro. Porque cada nação tem uma responsabilidade tão grande com o mundo que você tem que pensar como ser humano. Um país que tem bomba atômica não tem direito de pensar só nele. O Brasil com a Amazônia não tem direito de pensar só no Brasil. A Amazônia é nossa. Mas nós temos que cuidar bem dela. Porque
porque ela é necessária para a humanidade. Na verdade, o mundo virou um grande condomínio, em que cada país é uma espécie de apartamento e o planeta é o prédio inteiro. Você é dono do seu apartamento, mas não pode tocar fogo nos móveis, porque joga fumaça e incêndio para o resto. Você paga a conta da água da sua casa, mas não pode deixar a torneira aberta, fechar a porta e viajar, porque inunda o resto. Assim é o planeta hoje. Nós estamos sofrendo da mudança do código nacional para o código global. Nós estamos mudando da democracia nacional para os valores internacionais. E esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem. Porque os problemas do mundo são do mundo, mas os políticos, eles são do país deles. Em Copenhague, uma reunião para discutir o futuro do mundo e do clima, o Obama disse, não tem presidente do mundo. Cada presidente é presidente do seu país e tem que atender a necessidade dos seus países. E aí se choca com as necessidades do planeta inteiro. Quer ver um exemplo? Qual é o país que vai deixar de explorar o seu petróleo? O Brasil vai deixar de explorar o petróleo do pré-sal? Não. Mas é capaz de, para o mundo, não ser bom explorar o pré-sal. Não só porque pode vazar petróleo, mas porque queimar o petróleo nos carros vai aumentar a temperatura do planeta, por causa do dióxido de carbono que a gente gera. Nós não sabíamos como governar o mundo. E não basta mais querer governar cada país. Precisamos governar o mundo. E a política governa cada país. Códigos que se chocam. Como também na economia, da mudança da energia fóssil à energia renovável. Não dá para continuar baseando a energia, sobretudo, no petróleo. Não dá. Esse é um recurso do passado, praticamente. Daqui a algumas décadas, vai ser proibido usar petróleo tanto quanto hoje é proibido usar cocaína. Mas como deixar de usar o petróleo? Como? Fazer uma hidrelétrica gera perdas muito grandes. Alarga uma quantidade imensa de território. Expulsa grupos indígenas e outros grupos. Inunda cidades inteiras. Acaba com a memória das pessoas até nos cemitérios onde estão os seus antepassados. Mas a gente tem condições de dizer que não quer mais energia? Não tem. Por isso que a gente vive mudando de códigos. Por exemplo, nós aprendemos que o que vale é o trabalho. Mas a gente vai ter que descobrir o valor de não trabalhar, do tempo livre, do lazer. Quando você vê um produto que você compra, você paga pela quantidade de trabalho que foi necessária para produzir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está dando valor ao tempo de lazer do trabalhador. Não entra no produto interno bruto o tempo livre das pessoas. Tem coisa mais importante para uma pessoa do que tempo livre. Para curtir a família, para ir ao cinema, para ler um livro. Não tem. É a coisa mais importante que existe de uma pessoa é o tempo livre. E no mundo, tempo livre se identificou com desempregado com fome. A gente continua dando valor mais ao trabalho do que à geração de tempo livre. Nós não damos valor à natureza. Isso é uma tragédia. Vocês sabiam que, do ponto de vista da economia, uma árvore em pé não vale nada? Ela só vale depois que é derrubada? Como é que pode um mundo que precisa de proteger as florestas não dar valor às árvores em pé? Só um pé de café porque dá café, não porque é um pé de café. Um pé de uva porque dá uva, não porque é um pé de uva. Uma árvore tem valor pela madeira depois de morta. Não pode. Esse código de valorizar a natureza depois de morta é um código superado. Mas é difícil você e eu e nós entendermos isso. A gente continua só dando valor a uma árvore depois que vira um móvel. Ou depois que a gente queima num forno para fazer pizza. São códigos que estão em choque e que dificultam a nós entendermos a realidade. E aí vem o outro choque grande. Nós valorizamos o mundo, o país, pela economia.
Nós valorizamos a economia pelo chamado produto interno bruto. E o produto interno bruto é bruto. Ele não é sensível à realidade do mundo. Ele não leva em conta, como eu já disse, o valor do tempo livre. Ele não leva em conta o valor da natureza. Ele leva em conta as armas. Você já imaginou que loucura? O produto interno bruto que define a riqueza é baseado na quantidade de armas que a gente usa para matar as pessoas. Cada vez que uma pessoa é assassinada, aquela bala que foi usada para matar a pobre vítima, aquela bala aumentou o produto interno bruto. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, mas é assim que a gente pensa. Mesmo que ao ler a notícia de que uma pessoa foi assassinada e que a gente fique triste com pena, no final do ano, quando a gente olhar, as estatísticas vão dizer que o produto interno bruto do Brasil cresceu 3, 4%. E a gente não vai se lembrar que naqueles 3, 4% está a bala que assassinou a vítima. Não está certo. Mas como é que a gente vai sair disso? Temos que sair desse código, porque temos que sair do código do crescimento econômico para um outro código, que pode ser o decrescimento, inclusive. Decrescer para ser mais feliz. Pode ser. Não decrescer tudo, mas decrescer os bens supérfluos, aquilo que sobra, e produzir mais aquilo que é essencial. Nós não podemos continuar também com essa trágica evolução, entre aspas, que faz com que os seres humanos vão se dividindo e ficando cada vez menos semelhantes. Quando você vê imagens como essa que está aparecendo na tela, dá para dizer que essas figuras são de animais semelhantes? Já não dá. Pois bem, essas são algumas das crises que nós temos no mundo. Mas vale a pena a gente pensar como é que nós chegamos aqui. Como é que essa humanidade chegou a esse ponto? Onde é que nós começamos e como é que nós chegamos aqui? Tem muitas maneiras de falar isso. Eu inventei a maneira de falar dizendo que nós dobramos esquinas ao longo do tempo. Eu acho que a ideia de esquina é interessante porque, primeiro, mostra ruptura. Quando você dobra uma esquina, você mudou sua vida. Não tenha dúvida. Cada esquina que você dobra é uma mudança radical de vida. Além disso, eu gosto de dizer mudar esquina, dobrar esquina, porque talvez não tivesse acontecido. E aconteceu. A primeira esquina que a humanidade dobrou foi quando animais irracionais se transformaram no chamado Homo sapiens. Poderia não ter acontecido. Quantos animais não estão aí até hoje sem se transformar em seres inteligentes? Nós, inclusive, tivemos os primozinhos aí chamados Neandertal, que conviveram até no mesmo tempo que os seres humanos, Homo sapiens. Mas o fato é que, num determinado momento, ao longo de um certo período, os animais se distinguiram de um tipo de animal que dobrou a esquina e virou o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens era um homem muito primitivo. Não foi ele que fez a humanidade de hoje. A humanidade de hoje não teria acontecido se o Homo sapiens continuasse apenas como aquele que era. O Homo sapiens dobrou uma esquina. Sabe qual foi a esquina? A esquina do sedentarismo. Quando os Homo sapiens, que viviam andando para tudo que era lado, e se espalharam pelo planeta, quando eles, de repente, perceberam que podiam morar juntos, no mesmo lugar, sem sair em busca de animais, de frutas para comer. Eles descobriram que podiam produzir sua comida. Descobriram que podiam criar animais. E aí, sabe o que eles descobriram? Que podiam dialogar uns com os outros de uma maneira muito mais fácil. Sabe o que eles descobriram aí? Que eles eram capazes de contar. Eles descobriram que eles eram capazes de
entender as coisas. Eles desenvolveram as ideias. Sem o sedentarismo, seria difícil. Melhor, seria impossível a humanidade chegar aonde chegou. Mas mesmo com o sedentarismo, ainda tinha limitações. A maneira que os homens primitivos, sedentários, pensavam, era de que tudo o que eles pensavam vinha do céu. Eram vozes que diziam para ele como eram as coisas. Foram os gregos que dobraram outra esquina, chamada esquina da racionalidade. A esquina que começou a dizer, você pensa. Não são os deuses que falam com você. E aí descobrimos a lógica, a mãe de todas as outras mudanças. Mas essa lógica não seria capaz de chegar à ciência de hoje só com a base que nós tivemos na época da Grécia. Sobretudo porque depois houve um tempo de debacle, de queda, durante a Idade Média. O homem dobrou outra esquina, chamada do iluminismo, do renascimento. Quando a gente descobriu, por exemplo, a lei da gravidade. Quando a gente descobriu mistérios que viraram ciência. Essa foi uma esquina fundamental. Mas essa esquina ainda não teria feito o que a gente conseguiu fazer. Houve uma esquina seguinte, que foi a esquina da Revolução Industrial, em que nós descobrimos que não apenas podíamos descobrir os mistérios do mundo, mas mais que isso, nós podíamos transformar o mundo. Uma coisa é você entender como o mundo é, a outra coisa é você fazer o mundo como você quer. Aqui é a ciência, aqui é a tecnologia. A ciência explica, a tecnologia transforma. E aí surgiu a máquina a vapor. Surgiu o tear para fabricar quantidade de tecido. Surgiu o telégrafo. Surgiram as grandes máquinas, que fizeram com que o homem pudesse produzir muito. E antes só produzia tão pouquinho. Essa foi a Revolução Industrial. Mas a primeira é a Revolução Industrial da produtividade, da capacidade de cada ser humano produzir mais do que o ser humano anterior, que era seu pai. Aumentou a produtividade. Essa esquina demorou, essa rua, até que a gente dobrou uma outra esquina já no começo do século XX. E essa foi muito importante, inclusive para o lado mau. Quando a gente começou a usar a inteligência da gente, de fazer mais coisas para fazer coisas diferentes. Não sei se entendeu a diferença. Uma coisa é você inventar uma máquina de tecer que fabrica mais tecido em menos tempo. A outra coisa é você inventar coisas diferentes além do tecido. E aí foi a revolução do consumo, a revolução industrial consumista, que criou esse ser humano que somos nós, com uma voracidade para comprar coisas, para consumir coisas que não são necessárias e ficam necessárias. Coincidiu que mais ou menos na mesma época que começaram a ser inventados esses produtos novos, como geladeira, televisão, rádio, automóvel, inventaram a tal da publicidade. E esse foi um casamento fatal. Os produtos novos surgiam e a publicidade fazia com que a gente desejasse esses produtos. Produto que a gente nunca desejou, começou a desejar. E aí houve a explosão de produção, que foi essa segunda revolução industrial. Mas teve mais uma, que você está vendo agora. As outras têm 2 séculos, tem 1 século, agora você está vendo uma. É a esquina do consumismo global. Essa esquizofrenia de cada dia ter um telefone novo, ter um computador novo, ter um carro novo. Essa esquizofrenia de que uma roupa você compra hoje, joga fora amanhã e compra mais 3. Essa esquizofrenia de você querer comprar produtos daqui do mundo. Como se a gente botasse o planeta Terra no carrinho de supermercado. Esta última revolução
é que gerou todas as catástrofes que você me ouviu falar até aqui. Eu disse onde nós estamos. Eu disse como nós chegamos. E agora eu digo que nós estamos numa encruzilhada. Nós temos 2 caminhos. A humanidade daqui para frente tem 2 caminhos. Um, continuar sem dobrar a esquina. Vamos em frente. Eu aí antevejo desastres tremendos. Eu antevejo grandes desastres, como, por exemplo, a marcha ao desastre ético. Aceitar a desigualdade e a dessemelhança. Se nós continuarmos nessa mesma direção, nós vamos ter um desastre ético. O ser humano vai se dividir em 2. Vai haver um neo-homo sapiens, o homo sapiens biológico, mas com um cérebro diferente, e aí haverá uma mutação. Nós vamos viver mais anos, nós vamos ser mais inteligentes, nós vamos ter menos doenças, e uma porção de outras pessoas vão continuar vivendo pouco, sofrendo doença e sem inteligência. Essa ruptura será uma tragédia, mas ela está em marcha. Ela está acontecendo. Você às vezes não vê, eu não vejo, mas está acontecendo uma mutação pela qual um tipo de ser humano está virando um super ser humano, com mais tempo de vida, com mais inteligência, com mais saúde, e outro está ficando para trás. Nós temos uma marcha rumo ao desastre ecológico, que vai contaminar a todos, mas certamente vai contaminar mais a parte pobre do que a parte rica. Esse é um desastre. Nós não podemos continuar caminhando para esses desastres. O da mutação biológica, que eu falei, que a gente pode continuar. Nós não podemos continuar para esses outros desastres que estão acontecendo. Nós temos que caminhar para um novo tempo. Nós não podemos aceitar a ideia de que não tem jeito. Até que dava para justificar se a gente fosse muito frio e de olhasse o seguinte, presta atenção comigo. O ser humano é uma coisa tão pequenininha, tão insignificante diante do cosmo, que se o ser humano desaparecesse, as estrelas não iam tomar conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, seja por razões religiosas, seja por razões humanistas, nós temos que respeitar a sobrevivência da humanidade. Lutar pelo progresso, mas um progresso diferente. Nós precisamos dobrar uma esquina. E essa esquina é a esquina de um novo humanismo. Um novo humanismo, por exemplo, que respeita a diversidade entre as pessoas. Não a desigualdade, não a dessemelhança, a diversidade, que hoje está ameaçada, porque a globalização está fazendo todo mundo igual entre os ricos e os pobres separados. A verdade é que hoje nós temos um primeiro mundo internacional dos ricos. Aqueles que têm uma renda per capita acima de um certo nível, eles leem os mesmos livros, assistem os mesmos filmes, vão ao shopping center que tem a mesma temperatura, ouvem as mesmas músicas no shopping center. É um mundo fechado que tem 1 bilhão de pessoas. E ao redor, nós temos 6 bilhões de pessoas excluídas. Nós temos que integrar todos os 7 bilhões, mas esses 7 bilhões não vão caber no consumo dos ricos. Não vão caber. Para que todos os seres humanos tivessem o consumo da classe média americana, era preciso 7 planetas Terra. 7 planetas Terra. E se você botar só o rico Estados Unidos, 20, 30 planetas Terra seriam necessários. É preciso respeitar a diversidade nesse novo humanismo. Mas é preciso respeitar também a natureza. A natureza tem que ser respeitada como valor. Não como recurso natural, mas como valor. Qualquer bichinho desse mundo tem que ser respeitado por ser parte da riqueza natural. O progresso do futuro, o novo humanismo tem que respeitar a natureza, da mesma maneira que respeitar a diversidade entre os seres humanos. Nós temos que constituir um sistema pelo qual, essa é a minha proposta, desse novo humanismo, nós até aceitemos desigualdade, mas desigualdade dentro de um certo nível.
ninguém abaixo do essencial, ninguém acima do possível ecologicamente. E aqui no meio, essa desigualdade, ela não ser fruto da herança, não ser fruto da família, ela ser fruto do esforço, ela ser fruto da vocação, ela ser fruto da competência, do talento. Isso que dá a escola. Por isso eu chamo isso de educacionismo. Você tem uma escada que lhe leva até o topo. Essa escada é a escola. Você tem uma rede de proteção que não deixa ninguém abaixo. E você tem um teto que não deixa ninguém consumir acima daquilo. Essa pode ser uma utopia. É um meio de integração. É um meio de integração pela qual a educação faz com que as pessoas subam. Isso é diferente da visão tradicional da economia que dizia vamos produzir mais, que a economia se distribui. Não se distribuiu. Agora, em vez de distribuir, vamos elevar. E o caminho para elevar isso é a educação. Educação igual para todos. E alguns vão ser mais ou menos conforme o talento. Antigamente a gente dizia que o socialismo era o caminho. E o socialismo era todos serem donos das fábricas. Não funcionou. Socialismo hoje não é colocar os trabalhadores como donos das fábricas. Socialismo hoje é colocar o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Filho do patrão na escola do filho do trabalhador. E aí vamos ver qual é o que se desenvolve mais. Mas ninguém se desenvolve além de um certo nível. E ninguém fica abaixo de um certo piso. Essa é uma ideia. Mas para isso, a gente vai precisar fazer uma mudança de mentalidade. A mentalidade que prevalece hoje, para definir se uma coisa é boa ou ruim, se uma coisa é moderna ou é atrasada, é saber se é a última invenção. Moderno é o que foi inventado por último. Está errado. Moderno é aquilo que satisfaz mais ao ser humano. Por exemplo, do ponto de vista técnico, uma bomba atômica é mais moderna do que uma espada. Do ponto de vista ético, eu não acho que a bomba atômica seja mais ética do que uma espada. O melhor é que nem espada houvesse. A gente tem que começar a definir as coisas, se elas são boas ou não, pela ética, pela capacidade de atender aos desejos íntimos das pessoas. Com essa ética, em que a gente põe, por exemplo, tempo livre, a gente põe diversidade de seres humanos, a gente põe os limites na desigualdade, a gente põe o respeito à natureza, esses são os valores éticos. Aí a gente define os objetivos sociais, quantas escolas, quantos hospitais. Com isso a gente define como é que deve ser a lógica econômica. Aí, por último, a gente define qual é a técnica que a gente vai usar. Ou seja, temos que subordinar as técnicas à racionalidade econômica, esses os objetivos sociais e esses os valores éticos. É o contrário do que se faz hoje. Temos que botar a relação da ética, da economia, da técnica, de cabeça para cima. Hoje está de cabeça para baixo. Isso vai exigir um mundo novo. Eu falei para vocês de que os códigos estavam em crise. Nós vamos ter que inventar uma opção de palavras novas para explicar esse novo mundo. Palavras como pegada ecológica, que significa quantos planetas Terra são necessários para atender ao consumo das pessoas de alta renda. A palavra utopia tem que voltar. A palavra felicidade tem que voltar. A palavra sustentabilidade tem que ser defendida. A palavra decrescimento tem que ser levada em conta e não só a ideia crescimento. A consciência planetária tem que ser inventada. No máximo, nós temos consciência familiar e nacional. Temos que ter uma consciência planetária. Temos que ver o mundo inteiro como sendo a nossa casa, respeitando a natureza, respeitando a diversidade, combatendo a dessemelhança. E tudo isso, a meu ver, esse novo humanismo, ele só é possível por meio da educação, por meio de uma revolução educacional,
por meio de um mundo onde se diga a escola é a fábrica da igualdade e não a fábrica da desigualdade como é hoje. Mas isso tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Por exemplo, nesse desenho vocês podem ver, tem uma dificuldade mental, porque a mentalidade da gente é para consumir, a mentalidade da gente é nacional. Tem uma dificuldade política, porque a política é feita dentro de um país e olhando o curto prazo, e não olhando o longo prazo. Tem uma dificuldade social, porque ao serem tão diferentes as pessoas, elas se acostumaram com essa diferença. Tem dificuldade jurídica, porque as leis são feitas por país. Como é que a gente vai ter leis planetárias? Tem uma dificuldade demográfica, porque a população está crescendo muito e envelhecendo. Tem uma dificuldade técnica de inventar os novos meios de fazer o novo mundo. E tem uma dificuldade que tem essa palavra difícil, complicada, chamada epistemológica, que é como é que a gente entende as coisas. Epistemologia significa o processo pelo qual a gente entende as coisas. E a gente entende as coisas conforme elas nos são ensinadas, conforme os padrões que aí estão. Temos que vencer essas dificuldades. E, para mim, a maneira de vencer esse novo humanismo. Mas é preciso definir bem que educação a gente quer. A gente quer uma educação que garanta ética no comportamento pessoal, que garanta solidariedade social, que garanta respeito pela natureza, que garanta respeito pela diversidade, que garanta a capacidade de você se indignar contra as injustiças e os preconceitos. Nós precisamos de uma educação que garanta também saber deslumbrar-se com as belezas do mundo. Nós precisamos de uma educação que dê um ofício a cada pessoa, porque sem um ofício as pessoas não vão ser capazes de se situarem no mundo. Nós precisamos de uma educação que ensine as pessoas a se comunicar entre elas. Isso significa falar bem sua língua, que é português, saber matemática e falar bem outros idiomas, porque esse mundo não pode viver mais com um só idioma. Isso exige que essa educação traga o gosto pela cultura, que crie hábitos sociais e hábitos que levem à saúde física, que acabe com a porção de coisas que destrói a nossa própria saúde por falta de educação. E exige, sobretudo, duas coisas que vêm juntas. A habilidade de aprender e reaprender as coisas, mesmo depois que sair da escola, e o aprendizado permanente por toda a vida. Acabou o tempo em que você fazia um curso, terminava o curso, pegava um diploma, botava na parede e dizia, eu sou doutor, não preciso mais estudar. Acabou esse tempo. Eu defendo que os diplomas hoje deviam ter prazo de validade como a comida. Se uma comida lá, um leite vem escrito só vale até tal dia, quando você desse um diploma, isso é médico, só vale até tal ano. A não ser que você se recicle, que você avance, que você se atualize, que você, e eu concluo com aquilo que eu comecei, que você seja capaz de olhar ao redor, perceber as mudanças na realidade, perceber a mudança nos códigos que fazem com que a gente entenda as coisas e, ao mesmo tempo, que nós tenhamos o otimismo de querer construir um novo mundo. E esse novo mundo só virá pela educação. E é por acreditar nisso que eu estou aqui, querendo aprender com vocês, nesse diálogo, usando essa tecnologia maravilhosa, que, como toda tecnologia, pode ser usada para o bem ou para o mal. Eu estou tentando usá-la para o bem. Dialogar com vocês, levando adiante um sonho de que é possível um novo humanismo chamado educação.